Show Conecta no ar, trazendo mais entrevistas exclusivas para você aqui no nosso canal digital. Eu sou Valéria Benites e o tema de hoje é sobre a utilização de tecnologia para a agricultura, como reduzir os custos e como aumentar a produtividade aí na sua fazenda. Eu vou conversar com Cristiano Pontelli, engenheiro agrônomo e especialista em tecnologia da Jacto. E ele vai falar para a gente qual que é a importância da utilização da tecnologia e também da agricultura de precisão para aumentar a produtividade na fazenda. Hoje em dia, a tecnologia é um ponto-chave para o agricultor conseguir rentabilidade na cultura. Então, através dessa agricultura de precisão, ele consegue aplicar os insumos de maneira variável. Então, a gente sabe que no solo, de maneira geral, as demandas são diferentes. Cada área precisa de uma certa quantidade de produtos. Então, a agricultura de precisão traz justamente isso. Uma maneira eficaz de aplicar o que é necessário, na quantidade necessária, no momento adequado, para usar da melhor forma possível os insumos da aplicação dele. E você acredita que de alguns anos para cá, a nossa agricultura brasileira sofreu uma alteração justamente por causa da utilização dos dados mais precisos? Perfeito. Se a gente acompanhar os dados da agricultura, as rentabilidades subiram bastante. E isso tem graças a dois principais fatores. Um é o aumento da área plantada e o segundo é a tecnologia. Então, para a mesma área plantada, a gente teve um salto de produção. Isso se deve basicamente à tecnologia implementada. A gente ouve muito falar também, né, que o agricultor, aquele de médio, de pequeno porte, talvez não tenha tecnologia suficiente. E isso é um mito, não é mesmo? Isso mesmo. Hoje em dia nós temos já condições de oferecer uma tecnologia chamada barra de luzes, onde o agricultor de uma pecuária, por exemplo, ele pode usar essa aplicação e saber onde ele aplicou o produto, qual o volume ele aplicou, tudo sem de maneira ter necessidade mecânica para fazer isso. Tudo isso de maneira virtual e usando para isso tecnologia de precisão. Explica pra gente a diferença de investimento e de tecnologia e agricultura de precisão para os pequenos produtores e grandes produtores. Legal. O pequeno produtor hoje ele tem uma demanda muito interessante, que é o seguinte: hoje ele não sabe onde ele aplicou o produto. Então ele vai de maneira visual dirigindo durante o campo. Então muitas vezes ele sobrepõe muito ou ele deixa as áreas com grandes falhas. E aí com uma tecnologia bastante simples, que é uma barra de luz, ele consegue ver de maneira perfeita onde o produto foi aplicado. Então é uma tecnologia que ajuda muito bem o pequeno. Você poderia explicar para a gente, para o pessoal que está assistindo, qual que é a diferença quando existe aí um entendimento melhor, a capacidade de compreender os dados que uma máquina, né, pode oferecer? A agricultura de precisão a gente sabe que é dados, né? Ele tem que buscar entender, interpretar esses dados para poder ter uma melhor gestão na fazenda, né? Explica para a gente sobre isso. Perfeito, é isso mesmo. O pequeno, o médio, o grande agricultor, através de um mapa de produtividade, ele consegue ver o que a gente chama de variabilidade espacial da produtividade. Ou seja, a gente sabe que num talhão, nem todas as partes produzem iguais. Então, através desse mapa de produtividade que ele pode tirar numa colhedora, ele pode pegar essa informação e fazer para a próxima safra a aplicação de fertilizante em taxa variável baseada na quantidade de variação da produtividade que ele teve. Tem outra curiosidade também, o pessoal pergunta bastante, é sobre a utilização da inteligência artificial em máquinas, se os veículos automáticos, automatizados irão substituir a pessoa operadora. Isso pode acontecer ou não? Excelente pergunta. Isso acontece muito. Então, os veículos autônomos que nós acreditamos, eles vão ser uns veículos autônomos que a gente chama nível 4. Sempre vai existir a necessidade da supervisão do ser humano. Então, essa necessidade, basicamente, os veículos vão navegar de forma autônoma, só que a hora que essa máquina precisar tomar uma decisão, ela tem que consultar um ser humano. Então, isso é supervisionado. Então, tem um obstáculo, esse obstáculo eu posso transpor ele ou não, aí eu vou enviar essa informação para um operador que está próximo das máquinas autônomas, e aí ele vai decidir, não, isso você deve ir lá e remover uma árvore que caiu. Ou você pode remotamente acionar uma buzina e espantar, por exemplo, uma vaca que está lá atrapalhando o veículo andar. Então a gente acredita que no futuro vai existir um compartilhamento, vai ser ser humano e tecnologia trabalhando juntos. Tem uma dica que você pode deixar para o pessoal que está assistindo para entender mais sobre agricultura de precisão e tecnologias?
É muito importante o pessoal entender todas as camadas que tem na tecnologia, né? Então a gente fala desde o mapa de colheita, aplicação, taxa variável de fertilizante, aplicação à taxa variável de insumo, no caso de herbicidas, de inseticidas. Tudo isso contribui para, no final da conta do agricultor, a redução de custos e aumento de produtividade. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Bom, se você quer conferir essa e outras entrevistas e notícias também do agronegócio, acesse digital.agrishow.com.br. Tchau, tchau e até a próxima!